Estamos iniciando mais um programa Vida de Qualidade. Quero novamente agradecer a você, agradecer a sua família por estar sempre junto com a gente. E quero começar hoje lendo uma frase de Augusto Cury. A mente humana é um grande teatro. Seu lugar não é na plateia, mas no palco, brilhando na sua inteligência, alegrando-se com as suas vitórias, aprendendo com as suas derrotas e treinando para ser a cada dia o autor da sua própria história. Não saia daí, a gente já volta. Obrigado por voltar com a gente. Hoje no Vida de Qualidade o nosso bate-papo é com Ademir Dantas, parapsicólogo há 30 anos trabalhando na cidade de Americana. Seja bem-vindo, Ademir, mais uma vez ao nosso programa Vida Obrigado, de Qualidade. bom dia, um prazer muito grande, Neuzinha também, muito prazer. Obrigada, seja bem-vindo. Vamos falar então a respeito da mente humana. Vamos conversar sobre a mente humana, vamos dizer assim, esse mistério, né, chamado mente humana. Como é que a gente pode definir a mente humana, Ademir? Primeiro vamos entendermos que nós temos um órgão que é o órgão mais perfeito do nosso corpo, do ser humano, que é o cérebro. E dentro do cérebro nós temos várias camadas onde se compõe o estado mental, né? As áreas do cérebro, quando elas estão em perfeito funcionamento, elas nos colocam em estado de perfeito equilíbrio, tanto em nossas emoções como em nossos sentimentos. E aí formam a nossa consciência. Esta consciência, ela não é física, porém, ela não pode ser nem vista e nem tocada. E isto é que faz o indivíduo, é o que faz o ser humano, é o que faz a pessoa se identificar como ela realmente é no mundo, é a sua personalidade. Então define-se a mente humana exatamente por esse complexo nervoso, neurológico, psíquico e psicológico que todo indivíduo tem e que está presente na nossa vida. E posso te fazer um desafio? Com certeza. Fugindo aqui da nossa pauta, Vamos iniciar uma sessão de terapia aqui agora. Eu tenho algumas dúvidas, creio que a Neuzinha também tem algumas dúvidas. E você que está nos assistindo, tenho certeza também que tem algumas dúvidas, porque é muito comum, né, Ademir, as pessoas pensarem em terapia quando tem um problema. Ah, eu estou com um problema instalado, um problema psíquico ou psicológico instalado. Aí eu vou procurar o terapeuta. É normal isso? Ou a gente pode, de repente, fazer uma terapia para prevenção, para nunca chegar a ter um problema? Que essa é uma dúvida minha. Seria o correto, seria o mais eficiente para uma pessoa que está passando por alguns conflitos, sejam eles emocional ou sejam eles psíquicos. O que faz uma pessoa procurar o terapeuta, eu como parapsicólogo há 30 anos aqui em Americana, como você citou, nós observamos o seguinte: a pessoa ela só entende que ela está realmente doente, vamos colocar a palavra doente não como uma pessoa que tem uma necessidade, tá, de um processo de internação ou um procedimento médico mais agressivo, mas doente no sentido dela não estar se sentindo bem com a vida, doente no sentido dela não estar se sentindo bem com ela mesma. Então, ou ela está muito ansiosa, muito deprimida e ela está sofrendo grandes transtornos emocionais. E esses transtornos causam um prejuízo muito grande para a vida dela, para o relacionamento dela. Seja o relacionamento em casa, com a esposa, com os filhos, seja o relacionamento profissional, é onde ela começa a perder o ânimo, começa a perder o interesse, ela começa a ter dificuldade de fazer as coisas que normalmente ela fazia. Ela vive um estado, além de deprimido, muito ansioso, onde ela perde o controle tanto do seu corpo quanto o controle da sua mente. Nesses estados é que as pessoas sentem que elas precisam de procurar um tratamento. E ainda existe uma resistência muito grande. As pessoas relutam para aceitar que elas estão ou com uma depressão ou com um transtorno de ansiedade já muito elevado, que ela traz na vida dela muito sofrimento e não se sente capaz de resolver esses conflitos internos. Então, a pessoa, para ela procurar a terapia, primeiro ela precisa realmente aceitar que ela tem um problema.
Enquanto ela não aceitar, é muito difícil. Hoje em dia eu acho que as pessoas estão um pouquinho aceitando um pouco melhor, porque antigamente era só louco, né, que procuravam uma terapia. E ainda existe pessoas que pensam assim. Neuzinha, existe um tabu muito grande quando se trata de transtornos mentais. Quando você vai falar, uma pessoa sofre de transtorno mental, ela já pensa que ela é louca e que a sociedade está tratando ela como tal. Verdade. O que não é verdade, né? Existem dois tipos que diferem dentro da Organização Mundial de Saúde o transtorno mental. Tá? Nós temos o transtorno não psicótico, que é um transtorno natural da vida, que todo indivíduo está passando. É o estresse, é o esgotamento, é a irritabilidade, né? É o nervosismo, é a pressão no trabalho, é a irritabilidade associada a comportamentos agressivos. Isso são transtornos. Por exemplo, você está no trânsito, de repente alguém passa com o carro e te fecha. E aí você é movido por um sentimento de raiva e você aperta a buzina, né, e você quer revidar aquele comportamento. Pode gerar, né, uma ação e reação tão elevada que pode ocasionar uma tragédia ou um acidente entre essas pessoas. Mas isto não é visto socialmente como um transtorno, porque a pessoa ela está inserida dentro de um contexto social na qual ela considera isto um comportamento normal, né? Então, quando você fala em transtornos não psicóticos, é isso, são pessoas que vivem extremamente perdendo o controle de si mesma, estão vivendo um sofrimento muito grande com relação aos seus próprios problemas da vida, pessoais, profissionais e assim por diante. E a ansiedade hoje em dia, dá para afirmar que é um desses males ocultos, porque a ansiedade, creio eu, que a grande maioria das pessoas sente, tem essa sensação, quer seja no trânsito, no trabalho, você esperando por uma notícia boa, por um resultado de exame, não importa o motivo, mas a ansiedade é alguma coisa que está muito presente nas pessoas nesses últimos tempos. A ansiedade ela é uma reação natural em todo o indivíduo. Uma criança já nasce desenvolvendo em sua mente processos de ansiedade. Tá? É a ansiedade que leva a pessoa a desenvolver padrões de comportamento que vão ser determinantes durante e ao longo de sua vida. Então não tem como você dizer que exista no mundo uma pessoa que não seja ansiosa, porque a ansiedade é a preparação que a nossa mente tem para tudo aquilo que é novo e desconhecido. Então a ansiedade, ela faz com que você desenvolva pensamentos e emoções, sentimentos que compõe todo o seu estado emocional para enfrentar uma experiência, uma situação ou para se preparar para fugir dela. Então a ansiedade ela coloca você num estado automaticamente estressante. Por exemplo, é um aluno que vai prestar um vestibular, com certeza ele tem muita ansiedade, porque o pensamento predominante e a emoção que ele tem naquele momento é de que ele não pode falhar naquele exame, ele não pode falhar naquele momento em que a vida dele está em jogo, ele precisa ingressar numa faculdade. Então é normal que esta ansiedade ela se torne maior quando a experiência exige mais da pessoa e coloca ela dentro de um conflito ainda maior. Então os seus pensamentos ficam inquietos, seus pensamentos ficam acelerados, suas emoções e seus sentimentos ficam alterados. Se ela não tem uma estrutura, um equilíbrio emocional suficiente para lidar com aquela experiência, o sofrimento dela vai ser maior. E pode ocorrer reações psicofisiológicas que vão também afetar. Então ela pode sentir, por exemplo, o coração disparar, que é um ataque cardíaco, ela pode sentir suor excessivo, né? Ela pode sentir um embrulho no estômago, ela pode sentir uma necessidade muito grande de comer, ela pode sentir a falta da necessidade de comer também. Tremor, o organismo vai reagir porque ela está desenvolvendo um estresse
motivado pela ansiedade que ela tem, da experiência que ela tem que enfrentar. Às vezes você me convida para um evento e de repente eu fico preocupado, porque eu não sei como é que eu vou reagir naquele evento, eu não conheço aquelas pessoas que vão estar lá, eu já estou desenvolvendo uma ansiedade, que é uma ansiedade que nós chamamos de ansiedade antecipatória, ou seja, a pessoa já começa a ficar incomodada antes de viver a experiência que ela deve viver. E isto gera nela exatamente esse sofrimento. Agora, a ansiedade, se ela foge do controle do indivíduo, elas podem se tornar uma ansiedade patológica. É aí onde entram as doenças mentais. E na mulher, Ademir? A mulher é mais ansiosa pelos hormônios? A estatística mostra que a mulher, devido a várias alterações hormonais, ela tem uma tendência muito maior, tá, de desenvolver os processos ansiosos, bem mais do que o homem. A relação é 27% as mulheres e 22% os homens. Existe uma estatística realizada no Hospital das Clínicas, feita em São Paulo e em Porto Alegre, que determina o seguinte: os transtornos mentais naturais da vida humana, ela afeta 27,9% nos homens, aliás, nas mulheres, e 22,3% nos homens. O que significa que a mulher, ela é mais sentimento, ela é mais emoção, ela expressa mais aquilo que está passando dentro do universo íntimo da mente dela. O homem, ele já tem uma formação e uma criação, além das reações hormonais, bem diferenciadas, então ele parece reagir melhor a situações de estresse e de ansiedade. Não que ele sofra menos que ela, porque a mulher, ela procura sempre uma solução para os seus conflitos. Por isso ela briga, ela esperneia, ela chora, ela reclama. O marido já é diferente. Ele grita, ele bate a porta, ele chuta o balde, né? Ele já tenta ser mais racional, porque ele tem a necessidade de controlar uma situação na qual ele se sente muito ansioso e descontrolado. E você, que está aí, que está sofrendo com uma perda de alguém, de algo, uma perda recente, que você ainda não conseguiu lidar bem com isso, não saia daí que a gente vai conversar sobre isso já já. Apoio Cultural TVI. Hoje eu gostaria de estar falando para vocês sobre uma questão que geralmente é colocada pelos pais quando levam as crianças para atendimento odontológico, que é a seguinte: eles geralmente me dizem assim: eu trouxe o meu filho porque ele está com bastante cáries nos dentes. O meu filho, ele tomou muito antibiótico e eu acho que esse antibiótico enfraqueceu os dentes do meu filho e por isso ele está apresentando tantas cáries. Mas será que isso é verdade? Será que o antibiótico ele tem esse efeito colateral, esse efeito nocivo de enfraquecer o esmalte dos dentes e causar cáries? Na verdade, o antibiótico, o medicamento em si, ele não enfraquece o esmalte dos dentes e não provoca cáries. Se você tomar uma injeção de antibiótico, você não vai ter os seus dentes enfraquecidos e não vai ter cárie nos dentes. Se você tomar um comprimido ou uma cápsula de antibiótico, da mesma maneira, você também não vai ter seus dentes enfraquecidos e não vai haver formação de cáries. O que acontece com as crianças é que geralmente esse antibiótico é administrado na forma de xarope. Esse xarope, para ser aceito pelas crianças e ter um sabor agradável, geralmente ele contém sacarose em sua fórmula, que é um açúcar. Como o antibiótico é administrado geralmente de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas, esse açúcar vai estar presente constantemente na cavidade bucal em contato com os dentes da criança. Esse açúcar pode ser fermentado pelas bactérias que estão presentes na boca, formando ácidos que vão desmineralizar o esmalte, podendo levar à formação de cáries. Então, tem uma dica bem simples e eficiente, que é a seguinte: sempre que você der um xarope para o seu filho, pode ser um antibiótico ou um xarope para tosse ou qualquer outro xarope,
Depois do xarope, ofereça para ele um pouco de água para ter certeza que ele engoliu todo o medicamento, e depois do xarope e da água, faça a escovação dos dentes do seu filho. Agindo dessa maneira, você vai estar prevenindo a formação de cáries, porque você vai estar tirando todo o açúcar que ficou depois que ele tomou o xarope. Espero ter contribuído um pouquinho para melhorar a saúde bucal e a qualidade de vida dos seus filhos. Eu sou a doutora Marise Cerqueira, especialista em odontopediatria. Lucafé, há mais de 10 anos é referência no mercado da moda atual, com toques de inspirações extraídas das tendências da moda. A Lucafé nasceu com o objetivo de oferecer a satisfação para cada cliente que busca exclusividade e garantia, com 2 lojas em Americana, a Avenida Nossa Senhora de Fátima 990 e a Avenida Brasil 1362. Horários diferenciados de segunda a sábado, das 10 às 21 horas. A todo momento. Camisa e Companhia. Uniodonto Americana Planos Odontológicos, empresa com 38 anos de experiência especializada em odontologia. Trabalhamos com planos empresariais e familiares, entregando a melhor relação custo-benefício do mercado, que possibilita prevenir, manter e reabilitar a saúde bucal com um pequeno investimento mensal. Em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste são 132 dentistas especialistas atendendo em seus consultórios particulares. Uniodonto Americana, bom para o seu dentista, bom para você. Estamos de volta, continuando com a entrevista maravilhosa, e vamos fazer uma pergunta agora para ele de trauma. O que um trauma, mesmo dentro da criança, ainda dentro da mãe, e quando sai de pequeno, o que isso afeta e traz para a vida adulta? Neuzinha, o trauma é a minha especialidade no tratamento. Tá? Eu trabalho com terapia de regressão de memória. Então eu coloco o indivíduo em estado de transe e relaxamento e faz com que ela volte a todas as fases da vida dela. Ao retornar, nós podemos chegar até a vida intrauterina. Hoje a neurociência já comprovou que uma criança, quando ela nasce num ambiente afetivo e social extremamente equilibrado, com certeza ela vai ter um perfeito desenvolvimento da sua mente, do seu sentimento e das suas emoções. Ela vai ser uma criança querida e amada. Quando a mãe, por alguma razão, por algum motivo externo ou interno, ela começa a rejeitar a possibilidade daquela gravidez, isto já começa a desenvolver um trauma afetivo, vida intrauterina. A criança já nasce com uma sensação de desconforto muito grande. A criança já nasce inquieta e perturbada. E isto vai se manifestar e se desenvolver mais intensamente no decorrer da vida dela. Então é importante entendermos o seguinte: a depressão, ela é causada pelos traumas que nós sofremos na vida. Em algum momento da nossa vida, aqueles traumas que sofremos no passado vai explodir tanto no nosso corpo quanto na nossa mente e nas nossas emoções. Então, quando você pensa numa pessoa que está sofrendo de um estado depressivo, você vai encontrar dentro dela um histórico de vida cheia de traumas. E esses traumas precisam ser removidos, precisam ser tratados. Porque é como o exemplo que eu dei. Quando você está vivendo um estado de muita angústia, de muita tristeza, de muita apatia, automaticamente está ocorrendo um desajuste psicológico muito forte dentro de você. E isso é uma reação puramente inconsciente. O trauma, sim, ele é muito importante. Eu fiz contato uma vez com um homem, né? Um moço, ele tinha 42 anos. Ele tinha muitas dores nas pernas. Ele sentia uma dor, mas uma dor na perna que não sabia de onde vinha. E ele foi fazer um tratamento, fez o tratamento e descobriu que quando ele fazia xixi na fraldinha, a mãe dava um tapa na perninha
e ficava brava com ele. E ele tratou com todos os médicos e só conseguiu a cura com uma terapia, com o terapeuta. Então, o que ocorreu aí foi um sintoma psicossomático. A mente registra uma experiência negativa e ela produz essa experiência a nível da sua neurofisiologia. Eu tive um caso de uma senhora que ela estava com um problema na perna que estava necrosando o fêmur e ela tinha que fazer uma cirurgia, né? Então ela já andava de bengala, já tinha que ter realmente todo um cuidado e ela sentia dores enormes. E as 3 tentativas de cirurgias que foram feitas, o médico acabou desistindo porque cada vez que ela chegava e preparava ela para a cirurgia, ela entrava num estado de ansiedade tão grande que o médico tinha que suspender porque estava sendo um risco muito grande fazer naquela situação. Aí o médico pediu que ela fosse fazer uma terapia. Ela começou a terapia e aí descobriu. Quando ela era criança, a mãe dela sempre ficava muito ansiosa e preocupada com relação ao estado de saúde dela. Então ela associou que ela era uma criança doente e que ela, ao ficar doente, ela estava tendo mais o amor e o carinho da mãe dela. E isto associado à situação atual, a ansiedade que ela tinha do passado vinha no presente e impedia ela de fazer aquela cirurgia. Ademir, perder algo ou perder alguém que a gente ama, como é que isso afeta a nossa mente? Veja bem, quando nós estamos vivenciando uma experiência de luto, que é a perda de um ente querido, com certeza nós temos que passar por um processo, que é um processo de negação, é a primeira fase da perda, é aquele momento que você fica completamente desesperado e você não quer aceitar aquela realidade. Depois, a segunda fase do luto é a fase da depressão, onde você começa a ficar triste, melancólico, deprimido, porque você realmente perdeu alguém que foi muito importante na sua vida, alguém que você amava e estimava muito. E a terceira fase é a fase da aceitação. Então nós temos a negação, a depressão e a aceitação. Isto vai levar em média de 4 a 6 meses para você superar uma experiência emocional do luto. Algumas pessoas podem até levar um tempo maior porque elas têm dificuldade de organizar as suas emoções com relação à perda de alguém. O mais importante é observarmos o seguinte: quando a pessoa está num estado depressivo, em função de uma perda, e você pode entrar em depressão não apenas porque perdeu o pai, a mãe, um filho, um cachorro, um animal de estimação. Você pode entrar em depressão apenas pelo fato de você não conseguir superar aquela experiência. Então, a perda, ela vai desencadear numa pessoa que tem uma predisposição à depressão, um estado muito mais elevado da doença, né? E dentro desta depressão, ela pode desenvolver também outros episódios, outros transtornos associados à ansiedade, como por exemplo a síndrome do pânico. Então depende de como foi aquela experiência. Se você perder uma pessoa, por exemplo, num acidente, você pode associar aquele acidente a um estado de ansiedade tão elevado que você começa a ter muito medo. Medo de também passar por aquela experiência. E esse medo pode desenvolver um ataque de pânico no futuro. Então, a nossa mente, ela é muito sensível, ela é muito frágil e as pessoas precisam ter o equilíbrio necessário para poder superar cada experiência que a vida está oferecendo para você. E entendermos que o sofrimento, ele não vem somente para colocar você num estado negativo da vida. O sofrimento muitas vezes também é necessário para o seu próprio crescimento, para você começar a dar valor a outras coisas que a vida também lhe oferece. Tem tantas coisas belas, bonitas e agradáveis em nossa volta que, olha a diferença, o ansioso ele se preocupa se vai dar certo, o deprimido ele acha que não vai dar certo. Né? E a pessoa que tem ataque de pânico, ele já acredita que realmente não se sente capaz de fazer com que nada dê certo. Então, é o pensamento, é a emoção, é o sentimento, é a maneira como a pessoa expressa aquilo diante da própria vida dela. Eu já passei por momentos difíceis na minha vida e se você não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu tive depressão, eu tive síndrome de pânico e tive anorexia.
Isso é terrível. A dor é muito grande, não é? É muito complicado. Eu não podia pegar um carro, eu ia dirigir, começava a taquicardia, a mão suava frio. Eu tinha medo de tudo. Medo é um de medo tudo. Irracional. Você não sabia do que estava sentindo. Não, é uma sensação. Você tem tudo e ao mesmo tempo não tem doença, não tem nada. O que ocorre dentro da síndrome do pânico é que a mente, ela automaticamente entra em curto-circuito. É como se houvesse um pane. Então ocorre uma alteração bioquímica muito grande no nosso cérebro. E esta alteração bioquímica vai afetar diretamente o nosso corpo, por isso que o coração dispara, por isso que o estômago embrulha, as pernas ficam mole, a pessoa tem a sensação de que ela vai cair, vai desmaiar. Se ela está dirigindo, ela acha que ela não vai ser capaz de se concentrar no volante, no carro, no veículo, naquilo que ela está fazendo. Então, coloca a pessoa num estado paralisante mesmo. E depois de um episódio de pânico, a pessoa desenvolve uma outra patologia, que chama-se agorafobia, é o medo do medo. Ou seja, uma vez que eu senti medo daquilo, agora eu tenho medo de passar por aquilo para sentir outro medo, novamente. Então, a agorafobia, o medo do medo, é quando você tem uma experiência ruim e você evita aquela experiência porque você tem medo do sofrimento que aquilo te causou. Então, é onde as pessoas com síndrome do pânico acabam muitas vezes desistindo de fazer as coisas que antigamente fazia na vida. Verdade. E isso se tornou uma doença tão incapacitante que hoje tem pessoas que não saem de casa, não conseguem dirigir sozinhas, elas só saem acompanhadas porque elas precisam de alguém que dê a ela a segurança necessária para ela fazer as coisas que ela tem que fazer. Aí vem a insônia. Então começava, ao entardecer, eu deixava o Silnei, minha mãe, desesperado, porque eu já ligava, o sol está desaparecendo, está sumindo, eu não vou dormir. Como é que você se sentia, Silnei, quando você via esses episódios? Essa é uma sessão de terapia. Infelizmente a nossa sessão de terapia está chegando ao final. E nesse programa aqui, né, quem tem que encerrar a terapia sou eu, né, e não o terapeuta. Mas, Ademir, Neuzinha, eu acho que foi um prazer esse bate-papo. Foi muito bom. Fica aquele gostinho de quero mais, né? Então, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. E fica aí o convite para uma nova sessão. Eu gostei, né? Então, muito obrigado pela tua presença. Eu também agradeço o convite e a participação. Adorei esse momento em que nós podemos trocar essas experiências e estarei sempre à disposição de vocês quando precisarem. Maravilha. Neuzinha, quer finalizar? Eu queria parabenizar o Silnei, que hoje é aniversário dele, que Deus abençoe e traga muita luz. Obrigado, meu Deus, por ter dado um marido desse maravilhoso e uns filhos abençoados. E para você um beijo, uma ótima semana. Vida de qualidade é isso, ficamos por aqui e espero que você tenha curtido essa sessão de terapia. Um grande abraço e até o próximo Vida de Qualidade.